Esse Aires. Esse Aires que aí aparece conserva ainda agora algumas das virtudes daquele tempo e quase nenhum vício. Não atribuas tal estado a qualquer propósito, nem creias que vai nisso um pouco de homenagem à modéstia da pessoa. Não, senhor, é verdade pura e natural efeito. Apesar dos 40 anos, ou 42, e talvez por isso mesmo, era um belo tipo de homem, diplomata de carreira, chegara dias antes do Pacífico com uma licença de 6 meses. É interessante, né? Porque o Aires, que é o nosso narrador, ele não pode ter falsa modéstia, né? Então é aquela história que a gente fala sobre o que é, honestidade intelectual, né? Honestidade intelectual é não fingir que você sabe o que você não sabe e nem que você não sabe o que você sabe, né? Então eu não posso nem me colocar num pedestal falando que eu tenho habilidades que na verdade eu sei que eu não tenho. Mas eu também não posso esquecer, não admitir as habilidades que eu tenho, né? Então, basicamente, o Aires ele está sendo honesto intelectualmente ao colocar a si mesmo como um personagem, né? Então, assim, bom, vocês podem achar que, vamos supor que ele estivesse conversando com a gente, ele tivesse que dar um diagnóstico de si mesmo, né? Vocês podem achar que eu estou aqui louvando a mim mesmo, mas eu só estou falando a verdade, né? É interessante porque em inglês a expressão modéstia à parte é even if I do say so myself. Como assim? Até mesmo eu dizendo isso, até mesmo se eu dizer isso, então assim, eu sou sei lá, um leitor fantástico. Até mesmo eu dizendo, se eu dizer isso eu mesmo. Mais ou menos assim, fazendo uma tradução tosca, só para você ver como que o inglês pensa, né? Então, mesmo eu dizendo, eu tenho que admitir que eu sou assim, né? Não me demoro em descrevê-lo. Imagina só que trazia o calo do ofício, o sorriso aprovador, a fala branda e cautelosa, o ar da ocasião, a expressão adequada, tudo tão bem distribuído que era um gosto ouvi-lo e vê-lo. Talvez a pele da cara rapada estivesse prestes a mostrar os primeiros sinais do tempo. Ainda assim, o bigode, que era moço na cor e no apuro com que acabava em ponta fina e rija, daria um ar de frescura ao rosto quando o meio século chegasse. O mesmo faria o cabelo vagamente grisalho apartado no centro. No alto da cabeça havia um início de calva, na botoeira uma flor eterna. Né? Lembre-se que existe essa fenda na lapela de um casaco e se costumava colocar uma flor. Né? Tempo houve, foi por ocasião da anterior licença, sendo ele apenas secretário de legação, tempo houve em que também ele gostou de natividade. Não foi propriamente paixão, não era homem disso. Gostou dela como de outras joias e raridades. Mas tão depressa viu que não era aceito, trocou de conversação. Não era frouxidão ou frieza. Gostava assaz de mulheres e ainda mais se eram bonitas. A questão para ele é que nem as queria à força, nem curava de as persuadir, ou seja, nem cuidava, nem se ocupava de as persuadir. Que eu acho uma belíssima postura para um homem ter, né? Então você se preocupa em você ser aquilo que você tem que ser para você mesmo, e aí deixa. Não seja chato de ficar tentando seduzir mulheres, né? Não era general para escala à vista, nem para assédios demorados. Aqui a imagem é de guerra, né? Escala à vista é assalto. Então ele não era general nem para chegar de assalto, e a gente vê várias cenas no livro, na vida real, né? Que o cara tá ali quase forçando, né?
alguma coisa com uma mulher, e nem para assédios demorado. Assédio aqui não é assédio sexual, tá? Assédio, a imagem é militar, é um cerco, né, para estabelecer o domínio. Então, ele não ia ficar nem colocando um exército em volta das muralhas da mulher, e nem fazer essa escalada dos muros para tentar tomar de assalto a cidade. Contentava-se de simples passeios militares, longos ou breves, conforme o tempo fosse claro ou turvo. Em suma, extremamente cordato. Eu coloquei aqui uma notinha, eu tô vendo aqui quando eu paro que eu escolho uma notinha. É só. Isso não vai fazer tanta diferença pro nosso vídeo, mas às vezes compensa a gente ir para uma tradução em inglês, porque no começo eu não tinha entendido esse general para escala à vista, né? E aí o tradutor em inglês que me ajudou, porque no inglês está bem claro. He was not a general for front attacks, né? E aí que eu fui me tocar de escala como assalto, escalada, né? Do muro e esse tipo de coisa. Consciência interessante. Foi por esse tempo que Santos pensou em casá-lo. Desculpe, coincidência. Coincidência interessante. Foi por esse tempo que Santos pensou casá-lo com a cunhada, recentemente viúva. Esta parece que queria. Natividade opôs-se, nunca se soube por quê. Não eram ciúmes. Invejas, não creio que fossem. O simples desejo de o não ver entrar na família pela porta lateral é apenas uma figura que vale qualquer das primeiras hipóteses negadas. Então, o desgosto de cedê-lo a outra, ou tê-los felizes ao pé de si, não podia ser, posto que o coração seja o abismo dos abismos. Né? Posto aqui é embora. Né? Embora o coração é o abismo dos abismos, a gente não se sabe. Suponhamos que era com o fim de o punir por havê-la amado. E aí eu deixo uma pergunta para você, né? Você concorda com essa análise? Lembre-se, é o próprio Aires que está narrando, então ele tem uma gentileza muito grande para com a Natividade, né? Eu não sei, como o coração é abismo dos abismos, né? E o próprio narrador diz que não consegue sondar esse abismo. Bom, o punir por tê-lo amado, então como punição não vou deixar com que você case com essa mulher que te faria feliz. Talvez eu pendo mais a pensar que é um tipo de esse leve a proteção da sua glória, né? Eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que é o mesmo motivo que leva, por exemplo, um cara que dá o fora na namorada dele, termina com a namorada dele, daí o outro dia ele tá saindo na rua, ele está na rua e vê a namorada dele feliz com outro cara, né? Essa mesma dorzinha, né? É causada, quer dizer, essa dorzinha é causada mais ou menos pela mesma coisa que acometeu aqui a Natividade, na minha opinião. Pode ser. Em todo caso, o maior obstáculo viria dele mesmo, posto que viúvo, Aires não foi propriamente casado, não amava o casamento. Casou por necessidade do ofício. Cuidou que era melhor ser diplomata casado que solteiro e pediu a primeira moça que lhe apareceu adequada ao seu destino. Enganou-se. A diferença de temperamento e de espírito era tal que ele, ainda vivendo com a mulher, era como se vivesse só. Não se afligiu com a perda. Tinha o feitio do solteirão.